Sim. Pronto, já pode colocar o nome, série e número no chat, ok? Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da disciplina eletiva, um livro Eu, Robô. Hoje será a discussão do conto 2 e o conto 3. Por uma questão de agenda, a professora Priscila, que daria início ao conto 2, ela não conseguiu terminar ainda a live dela, que ela tem aula agora, está terminando. Então, nós vamos dar início com o conto 3 e deixamos o conto 2 por último. Não há uma necessidade de ordem cronológica, então eu acredito que fica tranquilo assim. Assim que a Priscila conseguir entrar, terminamos a discussão do conto 3, passamos para a discussão do conto 2. O conto 3, na versão de vocês, está com o conto 2 com o nome Pega Pega, se não me falha a memória. No nosso livro, que é o mais recente, ele é o Andando em Círculo. Mas eu dei uma olhada para ver se tinha alguma diferença, mas aparentemente a mudança é só no título. Então, o ponto 3, que tem por tema a razão, será discutido das duas perspectivas. Da perspectiva da área de ciências humanas, na área da filosofia, lógico, todas as ciências humanas, mas eu vou pegar o gancho da filosofia e da sociologia para discutir a questão da existência, da questão existencial, que é algo que perturba a humanidade desde que o mundo é mundo. E a professora Adriana, ela vai abordar do ponto de vista da construção de um argumento, ok? Também está dentro da filosofia a questão lógica, a questão da argumentação lógica. Então, eu peço para a Adriana começar a falar a perspectiva da área de códigos e linguagem, qual é a abordagem que ela gostaria de fazer com vocês. Adriana, contigo, e eu vou apoiando naquilo que for necessário. Olá, pessoal. Sandra? Boa tarde. Oi. Não, Priscila. Eu queria falar com o Samuel. O Samuel entrar em contato comigo lá na escola. O Samuel do primeiro D. Oi, professora. Samuel? Calma aí, não tá dando pra ouvir. Fala de novo. Samuel do primeiro D. A dona Sandra está pedindo que você entre em contato com ela na escola. Eu vou ir lá terça-feira, professora. Entendeu? Você vai Oi? terça-feira, Samuel? Boazinha, a dona Valquíria falou comigo. Aí eu vou ir lá. Tá bom, vou estar te esperando também. Bom, meu querido? Sim, senhora. Obrigada. Pessoal, cheguei. Desculpa, Tá bom, professora. Beleza. 2 horas de live, garganta ardendo, mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Dentro desse conto... Já fez o 2? Desculpa, Tri. Já fez o 2? Não. Já fez o ponto. Pri, dá uma olhadinha no seu zap aí, que eu fiz só uma mudança, só alterei a ordem. Por favor. Tá. Dentro desse conto, eu não sei se vocês perceberam, tem uma questão da questão de argumentar, né? Então, até que ponto a minha argumentação ela vai ser válida ou vai convencer o outro, independente de ser verdade ou não, ok? Então, essa questão de argumentar, ela não se vale apenas sobre a autoridade que a pessoa tem, porque, querendo ou não,
né? Os dois engenheiros, eles tinham uma autoridade sobre o robô, ok? Só que, o que aconteceu? Os argumentos deles não convenceu o robô. E isso gerou alguns conflitos, né? Até mesmo ele questionar a existência dele, ok? Então, até que ponto, né, que o meu argumento ele é válido, né? Sem que eu precise usar a questão da minha autoridade sobre aquela pessoa, por exemplo. Então, alguém percebeu isso no conto? Quem leu percebeu? Eu percebi. Oi? Sim. Sim. Pode falar o que vocês, do ponto de vista de vocês. Pessoal? O que vocês perceberam? Porque de todas as formas o Donovan e o Paulo tentavam convencer o robô de que eles criaram, mas o robô nunca acreditava no que eles falavam. Os argumentos que eram apresentados por eles não eram válidos para o robô. Ele não conseguia entender aquilo, que ele foi criado por um ser que considerava inferior a ele. Sim, tanto que até eles tentaram fazer outro robô pro Rude tentar acreditar, só que mesmo assim ele não acreditou. Isso, muito bem colocado, meninas. É bem nessa questão mesmo. Então, vocês perceberam que o argumento deles foi falho, porque mesmo a autoridade que ele tinha sobre esse robô, os argumentos dele falharam. Por quê? Eles não acreditaram no que ele dizia. E aí, a partir desse momento, iniciou-se esse conflito no conto, né? Onde ele começou a se questionar sobre a existência dele, né? Por que eu existo? Né? E aí foi criando todo um conflito que o Ari até pode explicar melhor. Né? E o robô Descartes. O robô Descartes. Vamos lá, gente. Isso, em filosofia, tem uma disciplina específica chamada lógica. Na disciplina de lógica, acredito que vocês já viram ou vão ver com o Gilvan, vai falar na questão da construção de um argumento. O argumento, ele tem de obedecer uma estrutura lógica para que a gente compreenda ele. Então, assim, o robô, ele entra numa crise existencial. Isso, dentro da filosofia, vai ser estudado por longos anos. Eu não vou me alongar, que eu quero ver a fala do Luan Abner, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, para que eu não interfira no raciocínio dele, na visão dele, que eu quero primeiro ver o que vocês entenderam para poder eu tentar construir ali a argumentação lógica do robô. Porque ali vocês veem que tem duas questões. Uma explicação dada no viés da autoridade, ou seja, os engenheiros estão dizendo, vocês precisam me obedecer, você precisa me obedecer, porque existem 3 leis que vai dizer isso. Olha, o que é que você está discutindo? Só que dentro da cabeça do robô, não havia lógica em obedecer alguém só porque você é a autoridade. Então, assim, qual é a lógica disso? Então, deixa só eu ouvir a explanação do Luan que ele preparou, para que eu não interfira ali no raciocínio e abra um pouquinho mais para que vocês consigam discutir, e aí eu vou explicar um pouquinho do pensamento de René Descartes, que é o que ele vai discutir lá, do penso, logo existo, cogito ergo sum, que vocês vão ver em filosofia, eu acredito que já viram com Gilvan, mas nós entramos nessa questão, e na questão da lógica aristotélica, do ser somente ser, ok? Luan, você fez uma breve explanação sobre o conto 3, correto? Foi isso mesmo. Pode? Então, pode. O que eu absorvi sobre o capítulo 3 foi que, em nossos dias atuais, a ignorância que temos diante de uma crença diferente da nossa, em todos os aspectos, não somente em religião, nos leva a imaginar que há algo errado. O
inteiro mostra a briga, entre aspas, entre o robô Cut e os operadores Powell e Donovan, sobre o que de fato era verdade ou não. Cut acreditava que tinha sido criado por um superior, enquanto Powell e Donovan achavam que por Cut ter essa crença, não seria capaz de operar a estação sozinho, e teria de abandonar essa crença para realizar tal objetivo. Mas, eventualmente, Cut, por prova indiretamente que mesmo com crença é capaz de administrar a estação sozinho, sem abandonar suas principais leis da robótica. Tendo em vista isso, Powell e Donovan aceitaram tal situação e retornaram à Terra. Introduzindo aos nossos dias atuais, não existe tanta diferença, apenas ocasiões diferentes. A ignorância de achar que uma coisa não é certo, porque seus conceitos não são introduzidos àquilo, ofusca você mesmo de ver um potencial muito além do esperado de alguma circunstância. Ou seja, a ignorância de achar que somente o que você acha é certo pode te impedir de ver algo muito além e mais recompensador. Tipo, a gente acha que algo é certo, nossa visão, por exemplo, na religião acontece muito disso, aí você quer impor para outra pessoa que aquilo que você acha é certo e que o que ela está fazendo é errado, sendo que um grande exemplo foi o que foi mostrado no conto, né? Mesmo a crença diferente da Powell de Donovan, o Cut conseguiu cumprir o objetivo dele. Então, foi isso que eu notei, assim, de grande baque no conto 3, que mostra como a gente não deve ser ignorante segundo as crenças de outras pessoas só porque não condiz com as nossas. E foi basicamente isso. Ok. Alguém quer complementar a fala do Luan? Eu gostaria de ouvir os comentários das meninas, Victoria, a Jamília, a Júlia. O que elas trouxeram hoje para nós, por favor? Não, eu Meu concordo. raciocínio foi quase não, porque muitas vezes a gente acaba sendo ignorante mesmo, mas quando a gente fala ignorante, é o fator de querer mostrar para os outros de que o nosso é sempre o melhor. E não é assim. Existem pensamentos diferentes daquilo que a gente crê. Mas se você for olhar, ambos têm o mesmo caminho. Sim, eu concordo com o que a Vitória falou, com o Luan também. Eu acho que pelo fato de a gente ser ignorante, a gente deixa de aprender muitas coisas e de acreditar em muitas coisas também. É que às vezes tem muita gente que vai na ignorância, por exemplo, eu tenho um pensamento diferente da Júlia, e ela não aceita e fica muito ignorante, mas às vezes o mesmo pensamento que ela teve vai para o mesmo caminho. Ok. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer um apanhado para que a gente dê continuidade com o trabalho assistindo a apresentação do conto 2. O conto 2, a Melissa vai trazer também um resumo e a Priscila está com uma apresentação para fazer para vocês. Então, vamos lá, gente. O conto 2, de todos os contos, o conto 2, conto 3, ele foi escrito primeiro do que o 2. Por uma questão ali de cronologia, ele é colocado como terceiro, mas ele é o segundo conto, pela ordem de escrita, ele é o segundo conto. E ele vai abordar, ele ali vai colocar o principal objetivo do escritor, que os robôs de forma geral, é um pano de fundo para a discussão desses contos, mas o que ele quer realmente é introduzir os conflitos humanos ou da existência humana que sempre afligiu essa humanidade. Se vocês pegarem toda a história da humanidade, vai ter lá o chamado mito da criação em todas épocas possíveis que você vai imaginar. O povo egito acreditava em uma coisa, o povo hebreu acreditava em uma coisa, os nossos indígenas acreditavam em uma coisa. Então, o que o autor vai tentar trabalhar nesse conto é essa questão de uma necessidade humana de uma explicação racional para a existência. Então, o robô, o Q1 lá, que é o primeiro robô,
ele vai ser o primeiro robô a tentar questionar a sua existência. E aí, quando ele questiona a sua existência, a primeira coisa, eu fui criado, eu sou uma criatura. Se eu fui criado por um ser superior a mim. Vocês colocam lá que os engenheiros queriam provar o quê? Calma, nós te criamos. Relaxa um pouquinho. Fomos nós que criamos vocês. Aí, dentro da lógica de pensamento do robô, ele fala, como assim? Vocês são um ser inferior. Vocês são de uma matéria bem inferior à minha. Vocês são limitados fisicamente, como na questão existencialmente. Então, ele estava dentro de um mundo, o mundo que ele conhecia é aquela estação espacial, e os robôs e os engenheiros queriam explicar para ele que existia um mundo além daquele. Olha, calma, a Terra não é o único planeta que tem vida. Existe outro. Como assim? Outros. Não. Eu sou a suprema criação do meu mestre. Quem era o mestre? A estação espacial aonde ele estava. Olha, você foi criado para manter essa estação funcionando. Calma aí, eu vou te explicar. Primeiramente, o mestre criou vocês, humanos. Um grupo inferior. Um ser que é inferior ao mestre e a tudo que existe. Depois, o mestre viu a necessidade de criar um ser melhor. Criou a primeira geração de robô. O mestre viu que esses robôs também não davam conta e me criou. Eu sou a suprema criação do mestre, aquele que está perfeitamente preparado para gerir essa expansão espacial. Basicamente, o autor está ali fazendo uma crítica a toda essa questão das criações da religião em si. Presta atenção que em toda a religião existe um ser superior e os seus profetas. Então, Maomé começa primeiro Abraão, recebe do anjo Gabriel todas as informações sobre como levar o povo à Terra Prometida. Abraão, o primeiro profeta dos judeus, também dos cristãos. Para os islamismo, Maomé recebe uma orientação divina através do anjo Gabriel e recebe as ordens para escrever o Alcorão, e assim sucessivamente. Então, ele está mostrando ali, olha, calma. Existe como eu explicar tudo dentro da Terra, dentro de uma perspectiva lógica. Desde que eu respeite a estrutura de um argumento, eu consigo explicar tudo. Basta você entender que, dentro da questão da lógica, você não discute se um argumento se é verdade ou mentira. A questão da lógica vai discutir, um argumento é válido ou não é válido. Quando eu digo que um argumento é válido, é quando o argumento se sustenta por si mesmo. Aí o robô começa a explicação lá. Lembra que ele começa a explicar? Olha, calma aí, eu vou explicar como tudo aconteceu. Aí ele vai dando as ordens lá. Aí chega um momento que ele olha para esse ser humano e ele fala assim, eu entendi. O mestre quer que ele pense assim. Se vocês prestarem atenção, no finalzinho do conto, o robô chega a ter pena desses humanos. Porque na visão do robô, ele fala assim, olha, chegou o fim desses seres humanos. Eles vão ser desmontados. Então, já que eles vão ser desmontados, o mestre deixa eles entender que eles estão voltando para a Terra. Então, ele não acreditava na Terra. Mas o engenheiro, ele chega à seguinte conclusão. Olha, não importa no que ele acredita. O importante é que ele cumpra a finalidade para a qual ele foi feito. Qual foi a finalidade que ele foi feito? Manter a estação espacial em ordem e mandar os raios solares para a Terra.
indiretamente, mesmo ele não acreditando na Terra, ele cumpria as ordens que estavam instituídas na lei da robótica. Ele mantinha a estação em curso e sempre mandando os raios solar para a estação receptora. Aí os engenheiros falam assim, calma, o povo vai chegar por dentro, o Deno, ele vai falar para o povo, calma, ei, presta atenção. Indiferente no que ele acredita, ele cumpre a sua função. Vamos trazer agora, que o Luan colocou, para os nossos dias atuais. Olha, a forma que eu acredito em algo, a minha forma de adoração, não faz melhor ou inferior ao outro. Você presta atenção que o robô chega à conclusão lógica. Olha a conclusão que o robô chega. Olha, se o mestre quer que eles pensem que a Terra existe, eu vou deixar. Eu não vou tirar essa fé deles, porque ele está acabando a vida útil deles, eles vão ser desmontados. O que adianta eu provar para alguém que está prestes a morrer de que o que ele acreditou a vida dele inteira está errado? Um filósofo que vai falar nisso é um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche, como ele é conhecido. Nietzsche, ele é um filósofo alemão, ele era filho de pastor, neto de pastor, estudou para ser pastor e se tornou um grande ateu. Nietzsche vai escrever em um livro, Assim Falou Zaratustra, e no prefácio desse livro ele diz o seguinte, Deus está morto e quem matou fomos nós. E aí ele tem toda uma explicação para provar que a ideia de Deus, principalmente a ideia de Deus da Idade Média, deixou de existir quando descobre a ciência. Na Idade Média, se eu tinha uma dor de cabeça, eu ia na benzedeira. Na Idade Moderna, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo uma dipirona. Nos nossos dias, eu não tenho que ir lá pedir para o pastor orar para uma dor de dente se tem um dentista na esquina de casa. Eu vou lá, trato o canal, resolvi a situação. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, o homem para além do homem, um homem que vai se tornar um ser livre, ele precisa desvencilhar de tudo aquilo que amarra religião e tudo isso que nos limita. Só que Nietzsche vai chegar à seguinte conclusão. Se você conhece alguém que viveu a vida inteira acreditando na religião e está prestes ao seu fim, não tire a única coisa que lhe mantém firme. Então, deixa ela acreditar no que ela quiser. Se você não acredita, mas não vai mudar a vida dessa pessoa, se ela não vai conseguir melhorar a sua situação, deixa ela crendo. René Descartes, que é o que ele vai falar lá, temos um robô descartiano. René Descartes, ele vai chegar lá, é um filósofo da modernidade, ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e ele vai chegar à seguinte conclusão. Em latim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ele, o robô, teoricamente, nunca leu René Descartes, e ele chega a essa conclusão. Olha, eu consigo pensar. Se eu consigo pensar, eu existo. Se eu existo, eu consigo explicar todas as coisas de forma racional. É nisso que vai se resumir o livro. Da necessidade de um ser superior, e aí alguns filósofos vão defender, lembrando que eu não estou aqui atacando a religião de ninguém, mesmo porque eu sou religioso. Eu tenho a minha fé. Então, não é. Mas, assim, na visão de alguns filósofos, eles vão dizer o seguinte, Deus não criou o homem. O homem criou Deus para explicar a sua existência. É essa ideia que o autor vai trabalhar nisso daí. Ó, tá vendo? Não é que existe um Deus superior. O que existe é a necessidade de um ser de explicar a sua existência. Como é que eu explico a minha existência? Sendo criado por algo ou por alguém muito superior a mim. Então, meu Deus, ele tem que ser. Qual é a limitação humana? Eu não sei todas as coisas. O meu Deus tem que saber todas as coisas. Então, meu Deus é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano gostaria de ser e não pode. Então, eu projeto
em um criador alguém que tem todas as qualidades que eu não tenho. Essa é a lógica do conto, ok? Lembrando que, como o Luan disse, o fato de alguém acreditar de forma diferente da minha não torna inferior. Durante todo o conto, há um embate. Quem está certo? Quando chega no final do conto, ambos chegam à seguinte conclusão. O robô diz, se eles acreditam nisso, deixa eles acreditar. Tadinhos, estão se acabando. O homem os engenheiros vão chegar à conclusão. Se o que ele acredita não muda a função para a qual ele foi criado, ok. O importante é que ele vai manter a humanidade segura. Resume-se o conto aí. Agradeço a participação de todos e a paciência de vocês. Se alguém tiver alguma colocação ou alguma dúvida, coloque agora, porque eu vou passar a minha vez agora para a professora Priscila. Professor, vou sair aqui da aula rapidão, mas eu já vou entrar. Ok, pode sair e depois você retorna. Priscila, agora é com você. Eu vou, desde já, pessoal, eu vou apresentar aqui, vou apresentar um slide que a Priscila... Você vai começar com o slide, Priscila? Pri? Acho que travou a Pri. Eu acho que a Pri travou. Oi. Ô, Ari, vamos colocar o link do Isso, Padlet, já comece preenchendo. Né? Outra coisa, gente, ó, a participação de vocês, a nota de vocês vai estar de acordo com a participação. Então, não é só logar aqui. A Adri vai colocar agora um link lá no chat de um Padlet, acho que é isso que assim se pronuncia, para que vocês façam as interações. O Luan, que fez o resumo, se possível, Luan, copia e cola e coloca lá na sua participação e todo mundo das salas, de todas as salas, vão acrescentando aí comentários nesse Padlet. Vocês vão ser avaliados de acordo com essa participação, ok? Priscila, tá me ouvindo? Galera, acabei de colocar o link. Estou ouvindo agora meu microfone. Entrem lá e vocês irão ver que ele está separados por contos, tá? Então, vocês irão colocar lá o comentário de vocês, a impressão de vocês sobre os contos. Então, tudo separadinho. Conto 1, conto 2 e o conto 3. O conto 1, você já pode colocar a Luan e a Melissa, que fizeram aquele resumo. Se for possível, já coloca lá também, ok? Conto 1, conto 2, conto 3. O conto 2 vocês vão discutir agora. Pri, você vai começar com o slide? Então, na verdade, o conto 2 e o conto 3, eles estão muito coligados, né? Porque o que você falou praticamente era a minha história, né? Era mais ou menos o que tem aqui também. Mas vamos iniciar. A Melissa também vai fazer algum comentário, né? Ok. A Melissa vai fazer um resumo do conto, aqui, a visão dela. Sim. Não. Sim. Então, vamos iniciar assim. Que é Andando em Círculos, né? Que foi o nosso livro está como Maria. No livro deles está com brincadeira de pega-pega, se não me engano. Tem outro nome, né? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Oi. Quem está falando? Eu estou ouvindo alguém, professora? Brincadeira de pega-pega. Brincadeira de pega-pega, isso mesmo. Pri, o seu microfone está desligado, Priscila. Pri, liga o microfone. O microfone está desligado, Pri. Oi, Pri. Pri? Acho que não vai dar para apresentar.
Pri? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer pelo celular. O microfone do meu computador travou. Vou fazer Ok. por aqui, tá? Então, assim, como eu estava falando para vocês, Andando em Círculo é o nome que nós temos aí do conto 2. E ele fala muito sobre a questão das 3 leis, né, robóticas que existem, né? Que a primeira lei fala sobre a questão do robô não ferir um ser humano. Então, ele não pode, ele tem que defender de qualquer jeito o ser humano. E aí, a segunda lei é que o robô ele deve obedecer às ordens do ser humano, exceto se acontecer algo e essa lei entrar em conflito com a primeira lei. Então, se o ser humano for acontecer alguma coisa, for se machucar, ele tem que intervir ali, fazer o que for possível, né, para poder estar defendendo aí o ser humano. E aí tem a terceira, que ele tem que proteger a própria vida, né, a própria excelência, a própria raça, vou colocar dessa maneira, dele, né. E aí essa proteção não pode entrar nem com o primeiro, nem com a segunda lei, nem com a primeira, nem com a segunda lei. Então, ele fica o tempo todo nessa questão, né, desses conflitos em que ele tem que estar obedecendo de uma certa maneira, né? Mas eu vou deixar a Melissa falar um pouquinho e depois a gente volta para os slides e volta para os comentários. Pode ser, Ari? Ok, show. Cadê a Mê? Melissa, esteja à vontade. Boa tarde. Tarde, Mê. Só um minutinho. Ok. Eu fiz um resumo sobre o segundo capítulo e o que eu achei que era a relação com o cotidiano. Uhum. Só um minutinho que eu vou fechar a janela, que tá muito barulho. O capítulo começa com Gregory Paul Hill, não sei se é assim, e Mike Donovan, que foram enviados em uma expedição até Mercúrio, juntamente com o robô Speed, para procurar selênio. Selênio é um mineral com um alto poder antioxidante que ajuda a prevenir doenças e a fortalecer o sistema imunológico. Os dois estavam preocupados porque Speed tinha saído às 5 horas e não voltava da busca por selênio. Eles tentaram localizar Speed na sala de rádio, mas seus equipamentos eram obsoletos, pois eram de 10 anos atrás. Desculpa, quando a estação mineira foi feita em Mercúrio. Mike marcou a localização de Speed em um mapa e o poço de selênio, onde enviaram Speed. Os dois discutem e acabam decidindo se arriscar e ir atrás de Speed. Gregory lembrou dos 6 robôs da primeira expedição, e eles podiam mandar um dos robôs ir atrás de Speed. E ao chegar na sala onde estavam os robôs, eles instalaram a placa do peito que ligavam os robôs. Gregory ordenou que o robô fosse atrás de Speed e o trouxesse de volta. O robô não podia ir, pois ele foi fabricado para que seu amo montasse nele. Mike lembrou que a estação mineira tinha túneis e eles podiam ir até uma das saídas próximas de Speed. E assim eles ficariam menos tempo expostos ao sol, pois seus trajes isoladores só aguentavam por 20 minutos. E os dois foram montados nos robôs até a saída 13A, que era próxima ao local de Speed, ao local que Speed estava. E ao sair dos túneis, avistaram Speed, então Gregory gritou para que Speed se aproximasse. E
ele estava estranho, que tinha algo de errado. Mike brincou que Speed estava embriagado, pois ele falava coisas aleatórias e sem sentido. Os dois começaram a falar sobre as leis da robótica, para entender por que Speed estava assim. E as leis são: a primeira é... Eu não vou falar porque a professora já falou das leis, então acho que não tem necessidade. E eles descobriram o que Speed tinha, e o Mike mandou que ele fosse buscar selênio, e ele não ordenou, então ele agiu com naturalidade. E isso não foi de modo que a segunda lei não foi obedecida. E algum perigo estava próximo do poço de selênio. Então o robô obedeceu a terceira lei, por estar mais elevado do que a segunda. E eles descobriram que tinha monóxido de carbono na atmosfera, e isso estava corroendo o robô. Gregory teve a ideia de fazer o robô obedecer a primeira lei, então se arriscou para que Speed voltasse ao normal. Ele chamou o robô para que o levasse para a sombra, pois o calor estava o matando. E depois de um certo tempo, Speed voltou ao normal, e o capítulo acaba com Gregory falando que iriam mandá-los para a estação espacial, e o Mike brinca dizendo que estação espacial, aí vamos nós. E a relação com os dias atuais é que estamos acostumados a querer sempre o novo, sempre o que é melhor. Por exemplo, compramos um celular moderno que saiu há pouco tempo e quando sai um melhor, não queremos mais aquele. E assim mostra no livro. Mike e Gregory não queriam usar os robôs antigos, queriam um Speed por ser novo, mais moderno, e os antigos eram de 10 anos atrás, então não eram tão avançados como o Speed. E mesmo quando o Speed estava com problema, eles arriscaram para pegar Speed, por ser um robô mais avançado. E esse foi o meu ponto de vista sobre o conto 3. Conto 2, desculpa. Isso mesmo. Ari, põe para mim, por favor, os slides. Porque ela resumiu, na verdade, a Melissa, ela resumiu tudo, né? O tempo todo eles entram nesse conflito, né? O que fazer? E se a gente for verificar, esse conflito são conflitos existentes no nosso dia a dia, são todos os dias acontecendo coisas diversificadas, aonde a gente tem que tomar uma decisão, né? E é o que ele também faz, né? O que ele também passa aí. Então, tem aí para vocês a questão das leis robóticas, né? A primeira lei, o robô não pode ferir o ser humano, como já foi falado lá para vocês, né? A segunda, que foi no terceiro slide, Ari. Isso. A segunda, que o robô ele tem que seguir todas as ordens dadas pelos seres humanos, né? Exceto em caso que entre em contradição com a primeira. Então, se por acaso o ser humano estiver em perigo e ele tiver que salvar, ele vai entrar em conflito, porque ele não pode machucar e ele vai ver a pessoa se machucando, né? Então, é complicado. E a terceira, o robô deve proteger a própria existência, né? Então, ele não pode se contradizer. E aí, com tudo isso, ele fica no meio termo, porque se ele for até o local, ele pode acabar sendo derretido, né? E se ele não for, a raça humana acaba, né? Os colegas acabam morrendo por conta disso. Passa para mim, por favor, para a próxima. Então, aqui já tem também um resuminho, né, do que foi falado, né? Que, na verdade, a gente tem que observar, tem que aprender a observar, porque, apesar do nível alto, né, que os robôs têm, são coisas que passam medo para a gente, né? A gente tem uma insegurança muito grande do dia a dia, né? Cada dia que passa, a tecnologia está aí, e a tecnologia, ela acaba tomando a frente do homem, né? Serviços, produtividades, tudo que acontece ali, ele acaba tomando a frente. Então, a gente acaba
tendo um comportamento um pouco receoso, vamos colocar dessa maneira, em relação a eles, né? Passa a próxima para mim. Não, aí já foi falado também, Ari, sobre as questões das leis, das implementações. Vamos para o vídeo, aquele vídeo que eu passei para você. Deixa eu só colocar a abordagem aqui, Pi, antes do vídeo. Lógico. Pode ser? Pode, lógico. Opa. Então, a missão, né, que foi uma missão criada, os robôs estavam aqui na Terra, e a missão do Mickey Donovan, né, que eu sob controle dele, e esses robôs, eles agora vão para Mercúrio, né? Mercúrio tem um propósito, né? Porque se você relaciona à ciência, toda a luta dele, do movimento de fazer esses robôs trabalhar, ele tem um propósito que o Mercúrio é um planeta que está próximo ao Sol, né? Próximo do Sol. E uma abordagem aí científica, que quando ele chega à sua missão, que é o garimpo, que é a mineração do selênio, ele tem esse trabalho a executar, e com esse conflito da saída da Terra, que hoje, agora eles estão em Mercúrio, ele começa a pensar em controle, né? Que controle? Equipamentos, peças de equipamento que faz o controle. Então, por exemplo, ele fala muito em bancos de fotocélulas, né? Então, essa fotocélula não vai servir para um ser humano. Então, ele já está começando a pensar em máquinas de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ele pensa também em controle, né? E no controle, quando essas fotocélulas, eles falam de aplicar e dominar o trabalho dos robôs, o que é que ele pensa ali? Do controle. Esse controle pode ser controle de tempo, né? Controle do claro e escuro, de cores, né? Que a fotocélula serve para isso, para o controle de um equipamento, e o controle de frio e quente, né? Então, quando ele pensa nessas fotocélulas, ele pensa do robô, programação do robôs, e esse robô executa essas tarefas sem pensar no tempo integral deles, mas que ele esteja executando, né? Sem, assim, por exemplo, sem nenhum tipo de esforço, mas com tempo programado. Quando ele fala das fotocélulas, ele sempre fala em bancos, né? Porque muitos, tem que ser muitos. Então, já pensa no controle das máquinas. E ele fala também das máquinas, os robôs que estão lá embaixo, 6 robôs, né, que estão lá embaixo, parados, e tem que reativar. E quem está sob esse comando é uma empresa, né? São os 2 engenheiros, os 2 que estão trabalhando com eles. Conclusão? Ok? Ok. Tá aparecendo para vocês? Tá. Pessoal, tá aparecendo? Tá aparecendo, só não tá saindo som. Não tem som. Tá. Ok? Ok.
Que lindo, cara. Emocionante. Nossa, cara, que lindo. Eles morreram. Ai, gente, vocês não valem nada. Mas, assim, na verdade, esse vídeo é só mais para uma reflexão, né, sobre como que ela foi tratada, né? É o meu? Todo? Fazendo barulho pra caramba. Então, como que ele foi tratado, né? Desde quando ele saiu da caixa, sempre houve um tratamento, mas assim, nunca ensinaram a ele o que fazer, né? Como ser humano. Vamos colocar para o nosso dia a dia, né? Se a gente não tem um condicionamento de ensinamento do que fazer,
não adianta, porque a gente vai ficar perdido, né? E foi o que aconteceu, porque ela dedicou tanto tempo a ele, tanta, né? Me ensinou que tinha que tocar bateria, que tinha que estar ali junto, tudo, mas quando ela morreu, ele não tinha o que fazer. Ele ficou esperando a bateria dele acabar, não tinha quem tocasse, e aí ele vai junto com ela, né? Aí tem algumas perguntas, passa a Ari para mim, por favor, na última. Só um minutinho. Então, que são perguntas para que vocês possam refletir, tá? E aí vocês coloquem as respostas lá no tablet, né? Coloquem lá também sobre o questionamento, sobre os pontos de vista de vocês em relação a estas perguntas que foram elaboradas aí para vocês pensarem, refletir mesmo sobre o que é, tá? Cadê a Ari? Opa, não está aparecendo aí, não? Só um minutinho. Não. Opa, só um minutinho aqui, gente, peraí. Apresentar agora, tela inteira. Peraí, compartilhar. E agora? Sim. Agora sim. Agora tá. Aí, tem que aumentar um pouquinho aqui. Aí. A primeira questão que é para vocês refletirem é assim: como você se sentiria se tivesse que escolher entre duas ações? Uma que você se beneficiaria e a outra que você se prejudicaria, né? Qual seria a sua ação e por quê? Aí vocês vão falar assim, eu escolheria a que me beneficiaria, mas nem sempre a que me beneficia naquele momento é a opção correta, né? Às vezes, você se tornar uma pessoa neutra naquele instante pode ser uma solução boa aí também. A segunda, o que faria para não ferir as regras ensinadas a você em sua criação? Todos nós, quando a gente nasce, a gente tem, né, uma educação dos nossos pais. E ali eles nos ensinam o que é certo e o que é errado para a nossa vida, no dia a dia e até o último dia de vida lá, né? Para não ferir essas regras, o que você faria, né? Qual seria a sua atitude? Aí você já teve em alguma situação onde deveria agir e teve algum conflito imediato? Sabe, por exemplo, sei lá, uma briga, uma discussão que você poderia ter intervindo e aí você não teve uma reação que deveria e ficou naquele conflito. Vou, não vou, né? E aí você toma... Que decisão você tomou? E o que você fez? Tá? Aí, na quarta, seu modo de pensar. As regras ensinadas servem para quê? Né? Qual o objetivo da criação que nós temos e das regras que são colocadas, né? As regras de convivência que são colocadas pelos nossos pais desde o nosso primeiro mamar no peito. Vamos colocar de maneira, porque dali já começa, né, a criação. Aí vocês façam uma reflexão e, por favor, vocês coloquem a opinião de vocês, respondam lá, por favor. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a série de vocês, o número de vocês, tá? Coloquem lá nome, número e série e deem a opinião de vocês em relação. Tudo bem? Professora? Oi. Mas é para responder isso no 2? Na 2. Na 2. Tá? Esse daí é das questões 2. Ok. Obrigada, Edu. Mais alguma pergunta?
Professora, vai ficar disponível quando o Padlet, sei lá como fala. Sim. É, Vai esse, postar depois nos grupos, tá bom? isso. Agora vai todas as interações. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo pelo celular. Muitos não conseguem postar imediatamente, mas depois vocês vão alimentando o Padlet. E não esqueçam de colocar. Eu vi que alguns colocaram alguns comentários lá, estava vendo aqui pelo celular, como anônimo. Anônimo não recebe nota. Na minha lista de chamada não tem ninguém com esse nome aí, anônimo. Então, não esqueça de colocar o nome, o número e a série, para que a gente, na hora de dar nota, dê a nota para vocês aí. Os primeiros, em geral, aí, tem alguma coisa a comentar com a apresentação do ponto 2? Alguém tem algo a compartilhar sobre o ponto 2? Escuta o silêncio. Então, beleza. Então, galera, eu acredito que é isso. Aguardamos aí as colocações de vocês. Na hora de comentar sobre o ponto 3, aí vocês vão colocar a questão que a Adriana abordou, como convencer, ou como convencer alguém de que referente a um argumento que vocês têm, mesmo não sendo verdade. Então, como construir um argumento logicamente válido? Ali vocês respondem dentro daquilo. E na questão filosófica, vocês responderem um pouquinho sobre a questão, comentar algo sobre a questão existencial, sobre essa necessidade que o ser humano tem de tentar explicar a sua existência, sobre a questão da diversidade de explicações para essa existência. Aí vocês podem compartilhar da ideia do Abner, dessa questão do respeito pela visão do outro, para que você construa um argumento para justificar a sua crença sem ofender a do colega. Então, eu acho que na filosofia vocês poderiam elaborar uma questão assim: como justificar as minhas crenças sem ofender a do meu colega, ok? Do ponto de vista da filosofia, vocês vão comentar nesse ponto. Como é possível justificar a minha fé, o meu argumento, a minha tese, sem ofender a do colega? Então, eu vou buscar argumentos que fundamente a minha crença, a minha visão, mas sem necessariamente ofender o meu colega. Então, olha, você está errado porque... Aí é o argumento de autoridade. Porque Deus é o Criador... Opa! Deus serve para você que acredita, pode ser que você tenha um colega que seja ateu. Então, eu vou argumentar com esse meu colega sem ofendê-lo. Eu vou expor aquilo que eu acredito sem ofender e sem menosprezar a crença do outro. Eu acho que é isso que nós temos que aprender ao longo da vida. Olha, eu posso até tentar convencer a Adriana que eu tenho razão, mas sem ofender. Porque quando eu ofendo a Adriana, ela não quer mais me ouvir. Pô, você já veio me ofender? Por que você... Agora, quando eu chego para a Adriana e começo a argumentar, não, Adriana, olha, eu acredito dessa forma, opa, a Adriana pode até não mudar a concepção dela, mas ela vai tentar compreender a sua, ok? Então, no ponto 3 fundamente esse ponto. Como convencer ou como explicar a minha crença sem ofender a do meu colega, do meu amigo, ok? Da minha parte é isso, eu passo a palavra para a Adriana. Okay. E aí, deixa eu só acender essa luz, que aqui eu estou na escuridão. Agora vamos passar a chamada do ponto 4 e 5, ok, pessoal? Então, eu iria apresentar aqui a chamada para vocês, esses dois pontos do nosso próximo encontro. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Entendi alguma coisa? Sim.
Então vamos lá. Ponto 4. Pegar o coelho. O conto tem um conceito que é o conhecimento do efeito observador. Esse conceito foi criado pelo físico Werner Heisenberg. Será que é possível analisarmos um objeto qualquer sem alterar o estado que está sendo observado? Quer saber? Embarque nessa nova aventura de Isaac Asimov. Então, pessoal, no ponto 4, vocês irão observar isso, né, durante toda a história, durante a ação dos personagens. O que vocês acham? Será que é possível eu olhar aquele objeto e eu já modificar ele, porque ele está sendo observado por mim? Então, vocês irão se atrever a essa pergunta quando vocês forem ler o ponto 4, tá? Por que o nome do ponto é pegar o coelho? Por que esse nome? Ok? Então, vocês irão por esse viés aí. Ok? Por esse viés. Agora, vou colocar o ponto 5, que é da professora Dulce e do professor Marcos. Ok, Dulce? Dulce? Ok. Então, gente, vamos falar sobre o 5º conto, chamado Mentiroso. Esse conto, ele apareceu pela primeira vez na revista americana, em maio de 1941. Ele é um conto desde o comecinho do autor, né? E a personagem principal do conto aparece no começo do livro contando essas histórias do interior. E agora ela vai contar uma história pessoal. Nananã. Né? Adriana? Oi. Você... complementando. Não, Dulce, pode posso falar um deixar. pouquinho? Pode deixar, Marcos. Um robô, conhecido como Herbie, é capaz de ler mentes, consegue causar uma grande confusão na UF Robô. Pois, além de ler mentes, ele toma decisões sobre o que acha conveniente. Conveniente ou não, contar para as pessoas, considerando o que ele acha melhor ou pior para elas. Mais uma evidência de robô, com uma personagem destacada e fora do comum, tomando decisões por si mesmo e para os outros. Gente, eu vou falar para vocês, de todos os contos, esse para mim foi o que mais me chamou a atenção, tá? Vocês vão entender por quê. Conforme vocês fizerem o trabalho, as pesquisas, vocês vão perceber, né? Eu coloquei aqui umas curiosidades, né? A questão 1, qual o ou a personagem principal que aparece no começo do livro, contando essas histórias para o entrevistador, e agora vai contar a sua história pessoal. 2, que tipo de livro o robô não gosta de ler? Por quê? Ele está preso dentro de qual lei da robótica? É apenas uma lei, gente. Será que vocês sabem? 4. Existe um matemático nesse conto? Se sim, ele foi feliz no seu raciocínio lógico? Por quê? Aí é uma questão aí que vocês vão analisar. E na hora que vocês montarem, porque assim, qual é a minha ideia? Vocês poderiam fazer esse conto em forma de história, poderia colocar também, porque tem alguns aplicativos que a gente consegue colocar alguns personagens, robôs, né? De uma forma que tenha movimentos e que eles falam. Então, assim, é uma ideia também para que contem essa história. Ok? Aqui eu coloquei um quadriculado onde tem um robô na parte bidimensional, que seria o quê? Seria a figura plana. Na tridimensional, que seria aquela figura espacial. Pode ver que o segundo robô tem parte que fica no espaço. Então, assim, é bem bacana você fazer essa produção no quadriculado,
Tá? Dessa forma você consegue trabalhar bem a geometria. Pode passar para o próximo. Aqui eu pensei também na parte da geometria, né? Qualquer figura geométrica, polígonos, e também eu gosto muito do tangram. É uma outra ideia. Nós vamos trabalhar nesse, acho que é quinzena, né? E eu vou sempre conversar com vocês, mas assim, hoje eu quis já mostrar um caminho para que o nosso trabalho fique bacana, tá, gente? Então, esse segundo robô aqui, eu tenho todas as partes do tangram. E o primeiro são figuras aleatórias, que faz parte da geometria. E aí, se o Marcos quiser complementar alguma coisa, o que eu tinha para falar era isso. Tá? É só uma chamada mesmo do nosso trabalho. E aí eu passo para o Marcos qualquer comentário agora. Obrigada, Pri. Marcos? Tô aqui, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Então, pegando... eu vou começar pegando o gancho do ponto 4, né? Fala muito dos movimentos, né? Eu vou só complementar, Adriana. O 4, que deu um pouquinho de tempo, fala muito dos movimentos. Então, assim, quando os robôs, eles não têm nenhuma presença de um humano, quando o humano não está perto, ele faz os movimentos improvisados entre eles, né? E quando tem a presença dos humanos, eles fazem aquela confecção de novo, que é passar os minérios e tal, né? Pegando também agora o gancho 5, o Herbie, no ponto 5, o Herbie, ele lê mentes, é meio telepata, né? Ele não tem dificuldade nenhuma de matemática, né? Acha fácil. Eu achei muito interessante isso, né? Tá? Agora, se quiser complementar alguma coisa a mais, passa a palavra aí. Joia? Alguém precisa falar alguma coisa? Ari, quer complementar? Não, tranquilo. Acho que já é 5h20, vamos liberar o pessoal, senão vai ficar muito cansativo. A Adriana pode parar a gravação, André. E assim, pessoal, no decorrer, os professores